Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos o jubileu de prata sacerdotal de Dom Lindomar. Para mim, é um momento de gratidão. 25 anos que penso sempre, parece que foi ontem. Grande parte destes 25 anos servindo a Arquidiocese de Diamantina. Permitam-me iniciar esta reflexão a partir de uma experiência pessoal. Na capela do Seminário Santo Afonso, lá em Aparecida, onde eu estudei, há uma frase escrita sobre o arco do altar-mor que me serviu e muito de motivação no tempo da formação inicial e ainda me inspira na lida missionária, como padre e como bispo. E a frase é esta: dies impendere pro redemptis. E a tradução desta bela frase é empreender. Dies impendere, empreender os dias, gastar a vida. Empreender os dias, gastar a vida, se consumir pela redenção, pela causa do Evangelho. Confesso-lhes que aquelas palavras dizem de uma realidade que só muito mais tarde eu pude entender o seu real significado. Dies impendere, gastar a vida. A maturidade do ministro ordenado, caríssimo Dom Lindomar, é purificada no cadinho da vida doada, da vida oferecida pela causa da redenção. E a palavra anunciada nos ajuda a entender este mistério. Na primeira leitura ouvimos que a verdade que permanece é a história do nosso amor com relação a Deus e aos irmãos. O que fica é o nosso amor a Deus, vivido concretamente no amor para com os irmãos. Os grandes homens, assim escutamos na primeira leitura, se distinguem por serem piedosos, por serem bondosos, e como tais eles permanecem como exemplos que atraem, como exemplos que atraem ao Pai por meio de Cristo. Estes testemunham a vida nova em Cristo para todos, cujo o gesto redentor da cruz a todos resgatou. Como nos disse São Paulo na segunda leitura. E tais verdades também sabemos disso. Tais verdades não recebem dos interlocutores pronta adesão. Às vezes até a recusa, como indica o Evangelho apenas anunciado. Mas ao discípulo é dada a capacidade de conhecer, aderir e se encantar com a verdade libertadora de Cristo, para assim se fazer testemunha crível, não sem sacrifício, não sem renúncias, e até às vezes com perseguição. Dies impendere. Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos o jubileu de prata sacerdotal de Dom Lindomar. E querido Dom Lindomar, tudo teve início com o convite de Dom Paulo Lopes de Faria.
Certamente, meu irmão, havia uma santa ingenuidade naqueles primórdios do seu processo vocacional, como de certa maneira acontece com todos aqueles e aquelas que se aventuram pelos caminhos de Deus, pelos caminhos, no nosso caso, do ministério ordenado. Porém, na distância do tempo, querido irmão, constatamos que o Senhor teve olhos para ver, ouvidos para ouvir e coração para acolher o momento da graça. E aqui está, sacerdote vivendo a plenitude do sacerdócio. E aqui viemos para dizer graças a Deus. Houve, meu caro irmão, um primeiro êxodo de Arataca, sua cidade natal, para Itabuna, e da Bahia para as Gerais, em Diamantina. Outros êxitos viriam do Brasil para Roma, para qualificar-se com vistas ao ministério presbiteral e ao magistério na área da antropologia teológica e da filosofia. Êxodos. Depois o episcopado para as terras de Goiás, para viver a plenitude do sacerdócio. E sabe lá Deus, meu irmão, o que se seguirá. Não necessariamente em novas paragens, mas certamente em missões sempre mais necessárias e exigentes, como aprouver o Espírito Santo de Deus, que sempre conta com a disponibilidade do servo, na humildade geradora do autêntico amor que se faz doação. Dies impendere. Êxodos. Queridos irmãos, particularmente os irmãos do sacerdócio, viver o êxodo das próprias ideias e dos projetos pessoais, para ser disponível ao querer de Deus, pela voz da igreja, nas circunstâncias da vida. Os êxodos são imprescindíveis na vida do vocacionado ao ministério ordenado. E Dom Lindomar tem vivido estes êxodos. São 25 anos de sacerdócio e pouco mais de 3 anos de episcopado. Sim, Dom Lindomar, o Cristo bom pastor continua a lhe pedir obediência, disponibilidade e confiança plena, capacidade de fazer êxodos, e lhe garante assistência nas adversidades que sobrevierem na missão. Tenha absoluta certeza disso. Aquele que chama, que unge e que envia, mantém. E nós sabemos, caro Dom Lindomar, que Deus lhe deu tantos dons e carismas. Distribua-os. Sim, distribua-os, para continuar animando outros tantos na missão de evangelizar. Pelo êxito que vemos em seu sacerdócio, e hoje rezamos, afirmo, caro irmão, não é êxito aparente. Tem consistência a sua vida sacerdotal. Sua vida e ministério é uma bênção. E damos graças a Deus pelo dom da sua vocação e pela missão que Deus lhe confiou, que não tem sido simples. Vigário paroquial, pároco, reitor e formador por anos no seminário, professor no grau
de mestre e doutor, diretor de faculdade, colaborador na comissão para a doutrina da CNBB e quarto bispo desta igreja particular de São Luís dos Montes Belos. A graça de Deus encontrou, meu irmão, no seu coração terreno fértil. E por isso vemos abundante fecundidade. Portanto, tenha, Dom Lindomar, entranhas de compaixão, como o Cristo, para que a graça e a paz, gratia et pax multiplicetur, lema do seu episcopado, para que a graça e a paz se concretize em vida abundante para todos aqueles e aquelas que lhe estão confiados, os ministros ordenados, os religiosos e religiosas e todo o povo santo de Deus. Quanto mistério se encerra na vida de um padre, daquele que foi escolhido para o serviço sacerdotal. E recordo aqui o patrono dos padres diocesanos, São Curadás, que uma vez assim se expressou: encontrasse eu um sacerdote e um anjo, saudaria o sacerdote antes de saudar o anjo. Tem precedência. O anjo é amigo de Deus, certo? Mas o sacerdote ocupa o seu lugar, faz as suas vezes. Quanto mistério! Mas atenção, Dom Lindomar, e precisamos sempre estar atentos e saber que este mistério está guardado em vaso de barro. Por isso, sinta a alegria da nossa presença e a força da nossa oração com o seu povo, para guardá-lo neste ministério que é de Deus e que foi depositado em suas mãos. Hoje, com o Senhor, viemos aqui agradecer ao bom Deus e agradecê-lo pela fé, esperança e caridade, virtudes com as quais tem realizado a sua missão nestes 25 anos de sacerdócio. E lhe dizer, queremos ser cúmplices neste seu sacerdócio, queremos ser cúmplices nesta empreitada ministerial, nós, os seus amigos, os irmãos do episcopado, e que bela presença hoje. Também os padres, é preciso que tenhamos essa consciência de sermos um corpo evangelizador junto com o bispo. Os diáconos, os seminaristas, os religiosos e religiosas, as lideranças leigas e todo o povo de Deus, somos cúmplices no seu ministério. Nunca se sinta só. Sinta o nosso carinho, tenha certeza da nossa alegria por este seu jubileu, e conte conosco e com as nossas orações. Parabéns, meu irmão, com a graça de Deus que lhe tem sido tão fecunda, continue gastando a vida pela redenção. Dies impendere. E particularmente no dia de São Joaquim e Santana, que eles lhe sirvam de inspiração, para que também com a sabedoria que Deus lhe dá, você continue fecundando outros para construírem o reino de Deus, assim como foi com aqueles pais benditos de Nossa Senhora. E por fim, no dizer do padroeiro desta sua querida diocese, São Luís Gonzaga, siga confiante,
porque o Deus que o chama é amor, dizia São Luís Gonzaga. E que a Virgem da Esperança, a Senhora da Guia, o proteja e conduza pelos caminhos da vida, realizando os êxitos necessários. Amém.